Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 62, Projetos no RStudio. Para mais detalhes sobre essa aula, bem como as demais, acesse a página bendavid.github.io, aqui na opção em cursos, mais especificamente curso R, e para esta situação o módulo do nível intermediário. Aqui nós teremos a descrição básica de todo o curso e em material você tem o link que irá lhe redirecionar para a página do curso, em que você terá todo o detalhamento do material escrito, bem como slides de aulas, scripts, exercícios e scripts via Chime para você que é um iniciante, apesar do módulo ser intermediário, e que ainda não instalou o R ou o RStudio, você pode acompanhar as aulas por aqui. Bem, hoje nós estamos com uma parte complementar muito interessante, acoplada ao ambiente R, que é a IDE, o RStudio. Dentre tantas funcionalidades que o RStudio nos proporciona, com o ambiente R, nós temos justamente a criação de projetos. Antecipadamente, se você quer entender um pouco mais sobre essa nossa filosofia de propagação de conhecimento, acesse o selo Democratizando Conhecimento para mais detalhes. Então, entre tantos fatores e ferramentas que nós temos complementar ao ambiente R, essa IDE, essa interface, ela vem justamente com a criação dos projetos no RStudio. Qual é a grande sacada dos projetos no RStudio? É que eles facilitam a divisão de trabalho, cada um com seu próprio diretório de trabalho. Isto é, quando nós criamos um projeto, automaticamente você seleciona um diretório e este diretório será justamente o diretório do seu trabalho. Diretamente, de outro modo, na realidade, se você tiver mais projetos, cada projeto terá seu diretório específico. Então isso acaba evitando muito conflitos de código quando você acaba chamando bancos de dados, para que não haja dissonâncias entre esses projetos. E ainda mais, cada um com seu próprio diretório, esses projetos também eles são associados ao diretório de trabalho do R. Quando a gente usa as funções getWD e setWD, é justamente tentando verificar o getWD qual é o nosso diretório de trabalho no ambiente R. E que, coincidentemente, quando a gente cria o projeto e cria o diretório de trabalho do projeto, ele é sincronizado com o diretório de trabalho do ambiente R. Algo também muito interessante. Cada um com o seu próprio espaço de trabalho, cada um com o seu próprio histórico e cada um com os seus próprios documentos de origem, sejam eles arquivos, etc. e tal. Então, na realidade, os projetos do RStudio, que na realidade nós vamos ver como é essa arquitetura, ela tenta facilitar essa organização de trabalho que nós temos com o ambiente R. Como é que nós criamos um projeto? Então, a gente, quando abre o RStudio, basta a gente vir aqui em File e em File, New Project. Aparecerá essa outra tela que nós vamos ter aqui mais à frente, que é justamente a primeira opção é a criação de um novo diretório, e aí na sequência você vai escolher aonde é que você quer o repositório e o nome do diretório. A segunda é se você já tem scripts .r ou R-Markdown, qualquer outro material, bancos de dados em um diretório, você pode eleger aquele diretório, aquela pasta, como seu diretório para o projeto R. E aí ele passa a reconhecer todos esses bancos
de arquivos, bancos de dados, dentro do seu próprio diretório. E aí o que é interessante, como o R ele tem essa arquitetura de quadrantes, você passa nesse quarto quadrante a ver todos os arquivos que estão disponíveis dentro do seu projeto, que por coincidência é justamente aquele banco de arquivos que você tem, seja ele scripts, banco de dados, isso tudo acoplado ao mesmo projeto. E uma outra opção que nós temos é justamente o controle de versão, quando você vai criar um projeto no RStudio, mas também um projeto, um diretório, um repositório para o sistema Git, em que você consegue ter um controle de versões, atualizações, sejam eles por colaboradores ou pela sua própria atualização, manutenção desses códigos. Isso tudo é interessante porque você passa a tornar o seu código disponível como um código livre, público, e que os outros colaboradores ou usuários do GitHub podem perceber erros ou outros problemas e pode contribuir também para o seu código. Isso é algo muito interessante e fascinante que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Bem, após a criação de um projeto, o que é criado basicamente? Duas estruturas de arquivos. A primeira é o .rproj. Vai ser por ele, e aí você vai dizer o nome do arquivo do projeto que você vai criar. Vamos supor que o nome do nosso projeto seja projeto 1. Então, o que é que vai acontecer? Ao ser criado esse projeto no RStudio, vai ser criado um arquivo chamado projeto1.rproj. É por ele que você dará um duplo clique e o seu projeto será aberto. O seu projeto sendo aberto, nós vamos ver algumas características que esses dois outros arquivos têm. Porque o outro arquivo é um arquivo oculto de nome .rproj.user. É nele que guarda características básicas como, por exemplo, o layout do RStudio, como é que ele ficou, a questão da renderização, as abas que foram abertas. Vamos ver aqui alguns detalhes que nós temos nesses dois arquivos. Bem, no .rproj, diversas configurações para .rdata, .history, rhistory, né? Dentre outros. O .rdata é quando você tem o armazenamento de banco de dados que você carregou e você pode armazenar nesse arquivo. Ou nas suas linhas de comandos que foram executadas, são armazenadas aqui no .history. É interessante que quando você automaticamente cria seu projeto, isso daqui, dependendo da configuração que nós vamos ver mais à frente, isso aqui é salvo automaticamente e quando você fecha seu projeto e o reabre, todas aquelas linhas de comando ou bancos de dados, eles são recuperados. O que é interessante do .history é porque você consegue vir aqui no segundo quadrante, na realidade é o terceiro, porque aqui a gente tem a abertura do script, abaixo o console, que é o padrão, e no terceiro quadrante a gente tem aqui essas abas, sendo que uma delas é o history. É justamente se você abre ela e você, na configuração que você criou o seu projeto, você pede para salvar as linhas de comando, basta você vir nessa aba em history, que é devido ao arquivo .rproj, que ele acaba armazenando, salvando todas as suas linhas de comando executadas anteriormente. É algo muito interessante também. Bem, para o .rproj.user, que é um arquivo oculto, você tem algumas outras configurações que são inseridas nesse arquivo automaticamente quando você cria o projeto. Arquivos temporários de projeto, como documentos de origem, estados de janela. Por exemplo, se você criou aqui no seu projeto e achou interessante não ter aqui, sei lá, 4 quadrantes de abas,
apenas 2 ou 3 quadrantes, aqui que você pode configurar aqui no menu em Tools, você pode, isso automaticamente é armazenado naquele tipo de arquivo, que quando você reabre, ele volta ao estado anterior que estava da última utilização do seu projeto. Também é algo muito interessante. Dentre outras coisas, caso existam arquivos como .rbuild-ignore ou git-ignore, que aqui são arquivos específicos em que você diz quais são os arquivos que, por exemplo, você não quer que não suba para o seu repositório GitHub. Então, os arquivos que você quer, você insere os nomes aqui. Ou quando você está construindo um pacote ou qualquer outra coisa, como um livro, que você usa o botão lá Build, você pode inserir aqui também, que será ignorado esses tipos de arquivo. Então, nessa situação, quando você, se você já tem no seu projeto esses tipos de arquivos, eles são automaticamente inseridos o .rproj e o .rproj.user, para que eles não sejam, esses dois arquivos, para que eles não subam para o repositório. Uma vez que esses dois arquivos, eles são apenas importantes para o próprio desenvolvedor no diretório local e não, por exemplo, no repositório GitHub. Ou aqui, por exemplo, para quem desenvolve pacotes, que você use no seu compactador, que é o targz para o desenvolvimento de pacotes, que esses tipos de arquivos estejam dentro da estrutura básica de um desenvolvimento de pacotes. Então, você insere automaticamente, esses dois arquivos são inseridos dentro destes, para que quando nós compilarmos, eles não entrem, né, no desenvolvimento, na compilação, compactação desses projetos, né? Então, quando a gente cria lá, quando nós mostramos que esta é a opção aqui do New Directory, quando você cria o projeto inicialmente, que não tem nada, então quando você vem, digita o nome do seu projeto e onde é o diretório que você quer que esse projeto seja salvo. Quando você faz tudo isso, aparece na sequência, aqui no seu lado superior direito, o nome do seu projeto, dizendo que o seu projeto está carregado. E isso automaticamente abre para você já. Quando você cria e está com o projeto em execução, você está aqui com uma série de coisas que você não precisaria fazer se você não tivesse o projeto, como selecionar o diretório de trabalho. Aqui no terceiro quadrante você vê todos os arquivos que você está desenvolvendo, que eles estão disponíveis no diretório. Aqui, por exemplo, é justamente o projeto do curso R. E o projeto do curso R eu estava desenvolvendo aqui a aula 62, em que aqui eu estava escrevendo e vendo todo o material disponível que estava no projeto. Algo também interessante. Após o carregamento do projeto, uma nova seção R ela é iniciada. Então, por exemplo, se você estava com o seu RStudio aberto e você abre um projeto que já existe, então uma nova seção R é aberta para que isso não haja conflito. Aí, automaticamente, se no seu projeto existem os arquivos .rdata ou .rhistory ou qualquer outro projeto, arquivo adicional, eles são automaticamente carregados. Então, se você tinha bancos de dados utilizados e eles foram salvos no .rdata, e isso daí ele já automaticamente é carregado quando você inicia, na realidade, reabre o projeto, né? O diretório do projeto é definido como diretório de trabalho. Então, quando você abre o seu projeto, se você estava no diretório, por exemplo, no disco rígido C,
automaticamente, se você estava lá em meus documentos, que era onde estava seu projeto, quando você abre seu projeto, o diretório de trabalho, ele já passa a estar em meus documentos e não mais no disco rígido C. Isso já facilita, porque você já pode chamar um arquivo, um banco de dados, pensando já no próprio diretório de trabalho. Os documentos de origem editados anteriormente são carregados nas guias do editor. Então, por exemplo, vocês podem observar, se vocês tinham abas abertas, elas são recuperadas. Às vezes você nem salvou uma determinada aba que estava desenvolvendo um script. Quando você o reabre e está no projeto, automaticamente ele recupera também. Você acaba não perdendo a edição anterior, seja lá que o computador descarregou ou qualquer outra coisa, o notebook. Quando você o reabre, ele recupera, não em todas as situações, mas em grande maioria. As configurações do RStudio, como abas, como eu acabei de falar, dentre outras, são restauradas para onde estava a última vez que o projeto foi fechado. Então, isso é algo que você ganha muito tempo. Está cansado num determinado projeto, fechou esse projeto e posteriormente você abriu, você volta ao estado anterior que você estava da última utilização desse projeto. E por fim, aqui são as configurações básicas que você pode realizar no seu projeto. Vamos supor que você não queira estar salvando o banco de dados ou o seu .rhistory, você não quer estar salvando para que quando você inicialize esse projeto, dependendo de tanta coisa que você salvou, pode demorar o carregamento. Então, para que essa inicialização seja mais rápida, você pode vir aqui nessa flechinha que você tem no nome do seu projeto e aqui em Project Options, e aqui você abre uma janela na sequência e que aqui você pode escolher se você quer salvar o seu ambiente de trabalho com .rdata, o .rhistory se você quer sempre salvar. Aqui você tem opções das mais diversas para configurar o seu projeto. Para mais detalhes sobre isso, é interessante você ver o material escrito, porque lá nós teremos muito mais detalhes sobre essa situação. E aí, claro que agora a gente vem para um encerramento. Quando a gente encerra o nosso projeto, então, se você tem os arquivos RData ou RHistory, eles são gravados automaticamente no seu diretório. Se forem configurados para tal, como nós mostramos anteriormente, a lista de documentos do código aberto é salva. As configurações do RStudio todas são salvas, seja abas, seja quadrantes, tudo é salvo. E por fim, automaticamente, ela é uma IDE, ela não é o ambiente R, ela fecha pela função Quit, né? Ela fecha a seção do R, ela é automaticamente encerrada. Então, isso acaba tendo uma série de facilidades para desenvolvedor ou para você que é um usuário e que usa isso como uma ferramenta de trabalho. Era isso que a gente queria falar sobre os projetos do RStudio complementados ao ambiente R. Um abraço e até a próxima.